Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar, liberto sou. Eu sou livre para adorar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos, bem-vindos novamente ao canal Palavra de Deus Diária. Meu nome é Roselena Patelli. Nós estamos gravando um capítulo da Bíblia por dia. Se você já me acompanha, não esquece de deixar o like. E se você está começando hoje, nós temos capítulos gravados desde Gênesis e que você prossiga nessa jornada de conhecer a Palavra de Deus. Hoje nós estamos em Deuteronômio capítulo 5, aonde Moisés vai repetir os 10 mandamentos. Talvez você diga, mas nós já falamos os 10 mandamentos, já comentamos os 10 mandamentos, mas se Moisés achou importante repeti-los, quem sou eu para não achar que é importante repeti-los? Amém? Então ele vai reforçar aqui a necessidade não só de conhecer, porque conhecer é fácil, mas observar, cumprir, obedecer aos 10 mandamentos. Os 4 primeiros, como eu já disse, vou repetir de novo, tem relação com o nosso relacionamento com Deus. Os 6 últimos, nosso relacionamento com o próximo. É a cruz, né? Assim, relacionamento lateral, relacionamento com o Senhor. Amém? Jesus resumiu em 2, o que realmente é o mais importante, que é o nosso relacionamento com Deus. E o nosso relacionamento íntimo com o primeiro mandamento define todos os demais. Se você obedece aos 4 primeiros, você certamente não terá dificuldade em obedecer aos demais mandamentos. Quem ama e adora ao Senhor acima de tudo e de todos, certamente vai estar apto a obedecer sem nenhuma dificuldade. Aleluia! Então, seguido desse primeiro mandamento, nós temos o segundo que Jesus falou, que é tão sério quanto o primeiro, que é o de não fazer ídolos de barro, de ouro ou de qualquer figura de homem, de mulher ou de animais. Por que será que Deus frisa e enfatiza tantas vezes e em tantos capítulos da Bíblia que os homens não podem fazer seus ídolos de barro e se curvarem a eles? Certamente porque ele conhece o coração humano e ele sabe que o homem tem essa tendência natural de adorar alguma coisa que ele possa ver. Como Deus é espírito, e a palavra de Deus diz que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Qual seria a diferença? Quando você adora uma imagem, segundo diz o Salmo, que fala com relação às imagens de escultura, que não tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem boca, mas não fala, tem braço, mas não abraça, tem pé, mas não anda, ele fala o seguinte, que você, quando você adora aquilo, você se torna semelhante àquilo que você adora, ou seja, você não consegue ter entendimento desse reino espiritual. Mas quando você o adora em espírito, você também se torna cada dia mais semelhante. A palavra diz que a contemplação dessa palavra, que é o próprio Deus, nos faz cada dia mais semelhantes a Ele. Então, em João 4, 23 ao 24, ele diz assim que certamente nós não podemos adorar imagens, nós temos que adorar a Deus em espírito, porque Ele é espírito. Então Deus sabia dessa necessidade e por isso Ele vai repetir várias vezes: não faça deuses de barro, não adore deuses de barro, não se curve a deuses de barro, me adore em espírito, me adore em verdade. Mas a observação do primeiro mandamento certamente já anularia essa possibilidade de erro, né? Em adorarmos o barro, pau, pedra, ouro, qualquer coisa criada. Por quê? Porque você vai adorar acima de todas as coisas. Adora a Deus acima de tudo. De tudo o quê? Que você pode ver ou que você pode tocar. O terceiro mandamento, de não usar indevidamente o nome do Senhor, também seria inevitável, pois quem verdadeiramente o adorasse não iria pensar em manchar seu santo nome. Se você é temente ao Senhor, se você ama a Deus,
você certamente não vai querer manchar o nome de Deus, você não vai tomar o nome de Deus em vão. Santificado seja o seu nome, diz o Pai Nosso, né? Nós queremos santificá-lo todos os dias, com nossos atos e com nossos pensamentos. O quarto mandamento, que é o dia do descanso, o dia de adorar, o dia de santificar aquele que é santo, santo, santo. O Senhor Jesus, que selou, que santificou com o seu próprio sangue, esse nome que está acima de todo nome. Porque certamente nós nos lembramos que fomos escravos no Egito, para nós escravos do pecado, e que de lá o Senhor nos arrancou com mão poderosa. Então, por que ele falava para você lembrar de santificar o sábado, que é o Senhor Jesus, para que você se lembre de onde o Senhor te tirou. E você se lembra muito bem que o Senhor nos tirou de nós mesmos, Ele nos tirou de nossos pecados, Ele tirou da nossa natureza caída, na nossa natureza decadente. Quando Eva e Adão pecaram, a nossa natureza se tornou assim, decaída. Mas quando você olha para o Senhor Jesus, você se transforma numa nova criatura. As coisas velhas passam e tudo se faz novo na sua vida. A partir do quinto mandamento, o primeiro em importância para o relacionamento com o nosso próximo é de honrar o pai e mãe. Olha que importante, né? Honra teu pai e mãe para que se prolonguem os seus dias sobre essa terra. Ou seja, é o primeiro mandamento seguido de uma promessa. Os demais são só mandamento, faça isso, mas esse não. Faça isso e receba isso em troca. Ou seja, se você quer ter seus dias prolongados nessa terra, é melhor você começar a honrar seu pai e a sua mãe, independente do que eles sejam, independente dos defeitos deles, independente se eles te agrediram, se foram alcoólatras, se abandonaram você. Isso Deus não enumera aqui, ele só diz: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias se prolonguem. Então não é por causa deles, é por causa de você que você tem que honrá-los. Os demais são: não matarás. Como eu já disse, há várias formas de você matar. Matar alguém no seu coração, desejando-lhe o mal, já é matar para o Senhor. Matar um feto ou ser a favor daqueles que apoiam essa ideia também já é matar. Apoiar a pena de morte também é matar. Deus diz: não só os que fazem, mas aqueles que consentem com os que fazem. Percebe que o pecado é o mesmo? Presta atenção. Sétimo mandamento: não adulterarás. Adultério é contra Deus e é também cultuar deuses estranhos, que ele não mandou você cultuar, ou ser contra, no caso de marido e mulher, numa relação de aliança, essa mesma aliança que você tem com o Senhor, você não pode você não pode quebrar essa aliança. Se você adora um Deus diferente ou uma deusa diferente, você está quebrando esse pacto. E isso é o que mais tem por aí hoje em dia. É triste, né? Quantos adultérios a gente tem visto, não só contra o Senhor, mas contra marido, contra mulher, mulher contra marido. Essa é a verdade. Entre mas eu quero ser feliz. Entre o ser feliz e obedecer a Deus, geralmente as pessoas escolhem ser felizes. Mas nós sabemos que a verdadeira felicidade está, sabe aonde? Na obediência a essa palavra, porque é essa palavra que nos traz paz, que nos traz bênção, que não acrescenta dores à nossa vida. Amém? Nós sabemos que no final essa obediência vai trazer paz, gozo e alegria, e a desobediência vai trazer tristeza, vai trazer guerras e vai trazer dores para a sua vida. O oitavo: não furtarás. De pequenos a grandes furtos, de roubar alguém, uma palavra de amor, um objeto, é roubar. Tanto quanto nós podemos imaginar, o roubo, você rouba alguma coisa de alguém quando você nega essa palavra a ela. Você está roubando essa pessoa. O nono: não dizer falso testemunho. Aqui entram fofocas que destroem muitas vidas das pessoas, porque as passamos adiante como sendo verdadeiras. E muitos saem feridos nessas conversas que deveriam ser evitadas, essas conversinhas que, se não falam do amor de Deus, não acrescentam nada na sua vida. Quando você se reunir com uma pessoa, reúna-se com o único propósito de falar e salmodiar a Deus, falar das belezas dele, falar das maravilhas, falar do que ele fez.
engrandecer o nome do Senhor e não nos sentar para falar do defeito do irmão, porque se ele tem uma coisinha no olho, você tem uma trava enorme no seu. Presta muita atenção, isso é muito perigoso. Aleluia! O 10º, não cobiçar a mulher, a casa, o campo, o boi, o jumento, a serva, servo, nada que seja do seu próximo. Inveja é uma desgraça que só traz mal para quem a sente. Não para quem está sendo sentido da inveja, mas para quem sente a inveja. Seja feliz, seja grato, seja fiel ao Senhor, seja alegre com tudo que o Senhor te deu, no pouco, no muito, no pão, na água, no partir do pão, na cama que você dorme, na casa que você mora. Alegre-se no Senhor, glorifique ao Senhor todos os dias da sua vida. E se você desejar aquilo que não é seu, saiba que você caiu numa armadilha do diabo. E depois de ouvir tudo isso novamente, aquele povo se prostrou, isso fala nesse capítulo, e adorou, reconheceu a grandeza do seu Deus, falando-lhes e deixando-os vivos. Eles reconhecem que Deus era com eles, pois, como diz o versículo 26 desse capítulo, quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus vivente falando no meio do fogo como nós e ficou vivo? Que povo aconteceu isso? A quem o Senhor permitiu tal coisa? Ouviu a voz do Deus vivo e continuou vivo. E hoje, por meio do Espírito Santo, nós podemos ouvir essa voz constantemente na sua vida. O Espírito Santo hoje poderoso habita em nós e nós temos que estar sempre com a nossa casa limpa, com as nossas lamparinas acesas, com o óleo do Espírito sempre e o fogo sempre ardendo em nosso coração, para nós mantermos o Senhor presente na nossa vida e falando conosco todos os dias. E eles disseram unanimemente que ouviriam e que cumpririam todos os mandamentos ali repetidos àquela segunda geração dos filhos de Israel no deserto. Lembra-se que a primeira geração não entrou na terra prometida porque eles falaram mal contra o Senhor, mas essa segunda geração estava ouvindo de novo aquilo que o Senhor já tinha dito para a primeira geração, para os pais deles. E assim Moisés termina o seu discurso para aquele povo, para que eles cuidassem de não se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Irmão, cuide para você não desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O seu caminho é para o alto, o seu caminho é o céu. Olhe só para cima, olhe só para o Senhor, não olhe para o defeito do seu irmão, para o problema do seu irmão, para o escândalo do seu irmão. Não olhe, olhe para cima, andem no caminho do Senhor, tomem posse dessa terra que Ele nos dá para que nós vivamos bem, para que nós prolonguemos os dias na terra que nós havemos de possuir. O Senhor te deu uma terra, cuide dessa terra, cuide desse pedaço que o Senhor te deu. O Senhor te deu sua família, cuide da sua família. O Senhor te deu seus amigos, cuide dos seus amigos. O Senhor te deu uma igreja para congregar, cuide da igreja onde você congrega, da comunidade onde você está. Cuide bem da sua terra. Para aquele povo era Canaã, para nós é a Nova Jerusalém e a terra que o Senhor nos dá nessa terra, como eu já falei, a nossa família, os nossos irmãos, os nossos amigos, a nossa casa. O Senhor deu um pedaço de terra para cada um e nós temos que cuidar dela. As dificuldades são as mesmas. O deserto é o mesmo, mas o mais importante é que o caminho é o mesmo também. E o caminho a seguir, você já sabe de cor, porque eu já falei desse caminho inúmeras vezes, né? Porque nós estamos nele, com ele, por ele, para ele nós vivemos e nós morremos. Sua morte foi nossa morte, sua vida é a nossa vida. Amém? Então vamos prosseguir amanhã. Nós vamos começar o capítulo 5 o capítulo 6 do Deuteronômio. Aleluia! Um abraço e não esqueça de deixar o like, porque eu sei que vocês esquecem. Ai, meu Deus, não dói nada o seu dedinho se você apertar um likezinho aí, tá bom? Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Teu sacrifício lá na cruz me trouxe vida, meu Jesus. Posso cantar liberto sou. Eu sou livre pra adorar.